O próprio jogo de palavras, assim. Conforme você faz um título de uma matéria, você pode entender que a mulher foi estuprada porque estava à noite após sair de uma balada, sabe? Não foi por isso que ela foi estuprada. Hoje em dia, um depoimento tendencioso ali com muito destaque, assim, dando a entender que a culpa é da pessoa, né? Então, eu acho que nisso a gente melhorou muito nos últimos anos, assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse conteúdo. E hoje eu te faço uma pergunta, né? Qual é o limite na área jornalística entre feminilidades e estereótipo de gênero quando você faz uma cobertura de pautas femininas? E para responder essa pergunta, eu trouxe aqui a Silvia Aidar, que é editora do Todas, da Folha, editora de Equilíbrio e Saúde. E também quem criou, né, Sil, o blog Gatices? Sim, o blog Gatices também é meu. Legal. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Ju, pelo convite. Por ter aguardado um certo tempo aqui pra gente conseguir gravar hoje, que o estúdio estava bem requisitado. Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso, né? Essa cobertura jornalística feminina, que eu acho que tem um ponto importante aí, né? Tem uma questão histórica, que a primeira cobertura de pautas femininas, ela não surgiu do estereótipo de gênero. Ela não era uma cobertura de pautas genéricas domésticas, aquela coisa da moça bela recatada do lar, pautas sobre beleza, essa estereotipada toda que a gente vê na mídia para mulheres. Ela surgiu já com falando sobre isso, porque surgiu em 1852, ali meados do século XIX, surgiu na Bahia, gente, curiosíssimo. A primeira publisher de um veículo jornalístico voltado para mulheres, Joana com U, Noronha. Então, assim, ela já tinha essa proposta de discutir um pouco pautas feministas, colocar outros temas de interesse da mulher, temas que são considerados de interesse geral, na pauta de um jornal voltado para mulheres, né? E aí, assim, esse jornal durou pouco tempo, os cadernos femininos imperaram na grande mídia nos jornais da época, isso veio se arrastando no século XX, enfim. E num determinado momento os jornais absorveram esses cadernos, né, e distribuíram a editoria ao longo de outras editorias, né? Então os temas que de alguma forma eram temas de cadernos femininos foram para editorias geral, saúde, atualidades, enfim. As pautas femininas circulam de uma forma diferente hoje nos jornais. Aí eu tenho uma dúvida sobre isso, que é assim, será que a gente absorveu da forma correta? Será que os temas que não são temas estereotipados de gênero, mas que são temas urgentes, femininos, como, por exemplo, igualdade salarial, a questão dos feminicídios, né? Enfim, entre outros temas desse tipo. Será que eles estão suficientemente cobertos, né, por essa absorção, né, dos cadernos femininos? E é nesse caldo que surge o Todas. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, desculpa a longa introdução, mas só para o público entender um pouquinho a importância, né, dessa virada de chave na cobertura jornalística feminina. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a origem do Todas, como que ele funciona no meio desse caldo, né, o que ele veio exatamente trazer de novo, né, para o jornalismo de cobertura de temas femininos. Então, Ju, o Todas, né, é uma iniciativa que surgiu em 2023 na Folha. A gente inaugurou, né, estreou em outubro de 2023, então agora está fazendo 2 anos, né, já. Então, oportunamente a gente está gravando em outubro. Estamos aqui, né, no mês de aniversário do Todas. E, na verdade, eu não participei da gestão, assim, do Todas, né, eu fui convidada quando a ideia já tinha surgido.
e surgiu a partir de conversas ali, né, da diretoria do jornal, da secretaria de redação e de outras editoras, que era uma iniciativa, né, a ideia era criar uma iniciativa dentro do jornal para aumentar essas pautas em relação à mulher e que sejam de interesse da mulher, com um olhar feminino por trás disso, né? A ideia não era fazer uma coisa à parte, assim, vamos fazer um caderno novo, criar uma editoria nova. A ideia da iniciativa é justamente não ser uma editoria, é falar sobre esses assuntos voltados para mulheres em todas as editorias do jornal, né? O jornal tem editoria de política, tem editoria de mundo, que cobre notícias internacionais, cotidiano, que cobre justamente o que você falou sobre violência, saúde. Então, a ideia da iniciativa, e no início, quando surgiu, éramos 4 pessoas voltadas exclusivamente para essa iniciativa, né? Que era a Vitória Damasceno, que era minha editora, eu e 2 repórteres, que eram a Bárbara Blum e a Vitória Macedo. Então, a gente começou ali a gestar pautas, né, pensar nessas ideias de pautas, que, com uma visão, né, que começou nossa ali, das repórteres, e sugestões de outras mulheres do jornal, de aumentar essa cobertura em todas as editorias. Olhar para aquilo, por exemplo, é uma pauta sobre política, sobre participação das mulheres no Congresso. Que é uma pauta feminina, de interesse feminino. Sim. Né? E que não necessariamente a cobertura geral de repente abraça, né? Seria mais ou menos como esse olhar. Assim, dando esse exemplo da editoria de política, por exemplo. A editoria de política cobre diversos assuntos, entre eles assuntos ali que estão relacionados, assuntos do Congresso, né, do Legislativo e Judiciário ali que estão voltados para as mulheres, criações de leis, aprovações de leis que interferem diretamente nos interesses femininos. Não que a Folha não cobrisse isso, mas a ideia era aumentar, né, ter ali pessoas, profissionais, mulheres, olhando para esses assuntos e falando, peraí, a gente não está olhando para... Tem esse quadro, tem esse cenário que está acontecendo, mas a gente... Tá vendo como isso é importante? É você ter aquele olhar ali e puxar, que talvez numa cobertura diária acabe passando batido. Você já trabalhou muito tempo em redação, você sabe como que é. Sim, sim. A questão é o seguinte, acho que com o esvaziamento, né, dos cadernos femininos, talvez, né, quando isso é absorvido para a redação como um todo, talvez fique uma coisa perdida se você não tiver realmente uma equipe dedicada, né, para esse olhar, né, feminino sobre as pautas em geral, não só sobre pautas estereotipadas de gênero. Mas é aquela coisa, né, você perde perde a segregação, perde a existência de um caderno específico e sai do risco de estereotipar a cobertura, né, feminina, mas você também perde a equipe que estava naquele caderno, né? Acho que muita gente não absorveu essas equipes com esse olhar, né, de trazer para a cobertura geral e ficar de olho nas pautas que realmente fazem parte de uma urgência feminina, né, gente? Vamos combinar. Se você não tratar, não discutir feminicídio, se você não discutir políticas públicas para mulheres, se você, né, enfim, é impensável, né, você fazer um jornalismo inclusivo, né, de gênero, sem olhar para essas questões com um olhar representativo, né? Sim. Alguém dedicado a isso. Legal. Aí feita essa introdução, eu faço a pergunta que eu fiz no início diretamente para você, né? Assim, qual o limite, então, nessa cobertura entre você abordar feminilidades e cair no estereótipo de gênero, né? Porque a grande questão é assim, né? Pautas que antes eram consideradas femininas, né? Por exemplo, maternidade. Hoje em dia você fala de uma forma geral sobre parentalidade, não sobre maternidade. Você inclui da maneira adequada o homem na sua responsabilidade, no seu papel dentro desse escopo da parentalidade. Você vai falar de moda, hoje a gente tem um conceito de moda sem gênero,
né? Então, até as questões de beleza, né? Os tratamentos estéticos, até a questão da maquiagem, né, gente? Já não é mais um tabu, assim. Os homens estão aderindo. A gente estava discutindo um pouco antes aqui, lembrando do Beckham, que era chamado de metrosexual. Você ouve falar em metrosexual hoje ainda? Né? Já faz uns 20 anos, no mínimo aí uns 15 anos que a gente não ouve que o metrosexual, né, nos anos 2000 era aquele cara, que nem o Beckham, que era um cara bonito, vaidoso, que sei lá, passava um hidratante no rosto. Que é o mínimo que a gente esperaria dos nossos maridos, namorados, né, caramba? Pentear um cabelo, tomar um banho gostoso, passar um protetor solar, não, metrosexual. Né? Loucura. Tinha esse preconceito, né, de como essa questão do cuidado ali, da aparência, é uma coisa que tem que ser da mulher, não tem que ser do homem. Por quê, gente? Explica, né? Não faz o menor sentido. Então, dentro desse contexto, como fica esse limite, né, dessa cobertura, assim? É um limite difícil de controlar? Como que você vê isso no dia a dia do Todas? Olha, eu acho assim que é uma questão de... Para algumas coisas sim, para outras não. Assim, tem coisas que obviamente não são uma questão de feminilidade. Quando você está... É uma questão de direitos das mulheres, né? Quando você faz uma pauta política sobre participação das mulheres na Câmara dos Deputados, que tem mais homens do que mulheres. O STF hoje em dia tem uma mulher, né, no STF. E então, assim, não é... A gente está falando de participação das mulheres em cargos, em locais de decisão, de poder. Quando a gente entra em umas matérias mais leves, não sei se é exatamente essa pergunta que você está fazendo, não sei se foi essa, ou não sei se eu entendi exatamente a pergunta que você fez, de entrar no estereótipo, por exemplo. Acho que quando é justamente isso, quando a gente entra numa cobertura mais leve, quando a gente fala, por exemplo, a gente estava falando agora de maquiagem, de procedimento estético, de comportamento, relacionamento. Por exemplo, pautas sobre relacionamentos e comportamentos, que é uma coisa que a gente via muito nas revistas femininas dos anos 90, por exemplo, até dos anos 2000. A gente tinha a nova, né? Que é tipo 18 maneiras de prender seu homem na cama. Então, uma coisa isso assim. era muito... Eu era leitora da Cláudia, eu não li a nova. Mas... Então, eu acho que quando a gente entra nesses assuntos... Eu acho que aí tem que ter uma sensibilidade e um cuidado, assim, para não virar um estereótipo. Por exemplo, você vai falar sobre uma pauta sobre relações amorosas. Não é só mulher que se interessa por relações amorosas. Homem também se interessa por relações amorosas. Entendeu? Então, de uma certa maneira, claro que às vezes você vai falar sobre relações amorosas do ponto de vista... das mulheres, que nem outro dia vocês estavam conversando aqui no podcast sobre o Boy Sober, exatamente, né, de dar aquele tempo de mulheres que querem dar um tempo de relações amorosas com homens. Então, aí sim, tem um viés de gênero, mas quando a gente fala uma pauta sobre se comunicar melhor no seu relacionamento está em crise, como se comunicar melhor? Isso não é uma pauta só de interesse da mulher, isso é uma pauta de interesse gênero. Do homem também, que está no relacionamento, e de qualquer gênero ou orientação sexual. Então, você tem que ter essa sensibilidade ali né, desse tipo de pauta. E não fazer muito, quando você está... Por exemplo, uma coisa que a gente faz muito lá, na editoria que eu estou, porque por acaso eu estou na editoria, por acaso eu estou na responsabilidade, né, de editora de Todas, eu sou também da editoria de saúde e equilíbrio. Então é claro que eu estou voltada para essas pautas mais de saúde e equilíbrio, e quando a gente vai fazer uma pauta, por exemplo, para economia, quando uma repórter nossa ali sugere, eu estou com essa pesquisa que fala da participação das mulheres no mercado de trabalho em tal área, eu falo, poxa, legal essa pauta, né? Vamos conversar com a Ana Estela, que é editora de mercado, né? De economia. Então, a gente... e a Ana Estela aprova. Não, é uma pauta legal mesmo, vamos tocar. Ou, poxa, vamos mudar essa pauta e tal, assim. Então, tem essas diferenças. A identidade da iniciativa, ela se dá
melhor na internet, né? Que aí tem uma página dedicada, as matérias cobertas pela equipe de todas, né? Uhum. É isso. E aí você estava me explicando que daí no caderno do jornal impresso, por exemplo, não existe essa separação. É a equipe de todas produzindo com esse olhar, né, para as pautas importantes e que podem ser de interesse feminino, para todas as editorias, né? Uhum. Então, agora, uma coisa que eu achei legal e que acho que reforça o Todas como uma iniciativa, né, também ficar de olho nos destaques, né, da área feminina. Teve uma premiação, né? Foi uma edição ou já foram duas? Foi do primeiro ano, do primeiro ano. A gente agora está produzindo a premiação do segundo ano, de como legal. que vai ser. Foram 9 categorias, é isso? No ano passado foram 9 categorias. Eram várias, saúde, ciência e tecnologia, política. Destaques no esporte. Destaques no esporte. E quem ganhou no destaque no esporte foi a Rebeca Andrade, que também ganhou como personalidade do ano. Então acabaram sendo 8 mulheres, porque a Rebeca ganhou 2. Foi eleita em 2 categorias. De destaque, mulher de destaque no esporte e personalidade do ano. Legal. Então foi isso. Muito bom. E aí, assim, você na tua trajetória de jornalista, óbvio, em algum momento você foi só leitora, só consumidora, né, de informação e tal. Você acha que a cobertura ela está melhor representada hoje ou como que você avalia? Eu acho que sim, Ju. Como leitora de Nova na sua adolescência. Não, como leitora de notícias em geral, até hoje eu acho que sim, nos últimos anos a gente digo como jornalistas, todos nós, não só da Folha de São Paulo, mas, né, jornalistas brasileiros, enfim, a gente melhorou muito, assim, por exemplo, quando a gente... E isso com as redes sociais, né, e participação do leitor ali, de você ouvindo cada vez mais a opinião do leitor, não só em redes sociais, mas também as pessoas que comentam ali nos sites, né? Por exemplo, quando você cobre uma pauta de violência contra a mulher, muitas vezes você, na hora de publicar a notícia, você coloca a foto da mulher e não do homem. Sendo que, às vezes, você pode colocar a foto do homem. Sabe por que você expõe a mulher e não expõe o homem? Sendo que a notícia, sabe... Uhum. Então, assim, eu acho que essas sutilezas de cobertura, eu acho que a gente melhorou muito nos últimos anos. Tipo, o jornalismo em geral, sabe? E mesmo em chamadas, né? Você viu umas chamadas preconceituosas, assim. O próprio jogo de palavras, assim, conforme você faz um título de uma matéria, você pode entender que a mulher foi estuprada porque estava à noite após sair de uma balada, sabe? Sendo que não foi por isso que ela foi estuprada. Hoje em dia, né, ainda essa discussão. Então, um depoimento tendencioso ali com muito destaque, né, de alguém dizendo exatamente isso, que assim, dando a entender que a culpa é da pessoa, né? Então, eu acho que nisso a gente melhorou muito nos últimos anos, assim, talvez nos últimos 15, 10 anos, eu acho, de modo geral. E eu cito as redes sociais porque até hoje, assim, você pega aí o seu Instagram, alguma coisa, você vê uma notícia, você vê um post, seja de um site de jornal, um site de... Enfim, numa rede social com uma chamada tendenciosa, assim, parecendo que a mulher foi a causadora de um estupro, né, que a culpa foi dela, por exemplo... Você abre ali, você vê que a enxurrada de comentário é contra isso, né? Fala, gente, que chamada é essa? Isso dá a impressão que a mulher que foi, né, a causadora de um crime contra ela. Aí me surge uma dúvida, assim, será que essa grande lacuna que a gente teve, de repente, na questão da cobertura, né, de pautas femininas tem a ver com a falta de proximidade com o público real? Assim, revistas e veículos dirigidos por homens, sem esse feedback do leitor, acho que na TV isso era um pouco mais patente, né? Acho que quando as coisas aconteciam de uma forma estereotipada na TV, o alcance era maior, talvez o retorno viesse com mais força, mas na mídia, a gente está falando de Nova e a gente fez esse comentário gracioso com a Nova, né, da chamada de capa, mas em nenhum momento criticando a qualidade, né, nem de Cláudia nem de Nova. A questão é que os tempos eram aqueles, você segmentava as revistas femininas por idade,
né? Sim. A Cláudia era a revista da mulher jovem senhora, casada, nova, era a revista da mulher. E depois surgiu o Glamour, que era da mais novinha ainda, né? Já final dos anos 90 e tal. Isso falando das revistas da Editora Abril. Mas era coisa feita com muita qualidade, reportagens ótimas. Só que entendia-se que aquilo era uma forma de pautar os temas femininos. Você falar de sexo, dessa perspectiva, a mulher subjugada ao desejo do homem, como prender seu homem na cama, tantas Sim. maneiras de conquistar o seu gato, revista Carícia, Capricho, Querida também. Desde adolescente tinha era como para conquistar, meninas conquistarem os seus meninos. Sim. Então, assim, mas era uma perspectiva da época, Sim. né? Não dá para criticar isso, dizer, não tinha qualidade, mas era um... hoje viria com aviso, né? Como tem as novelas da Globo que estão sendo... que são reprisadas, né? Reprisadas, que é esta atração... enfim, pertence a um outro contexto histórico, cultural, blá, 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 blá. Enfim, Sim. viria com etiqueta, né? Hoje em dia. Sim, viria coisa, com uma né? tarjinha. Mas acho que teve, então, né, essa lacuna, né? Da gente não ter o feedback correto com esse... eu acho que olhar. sim, Ju. Eu acho que tem... eu acho que os leitores, ou no caso aí as leitoras, antigamente, acabavam recebendo aquilo de uma forma muito passiva, né? Elas recebiam a informação e não tinha ali como discordar daquilo, né? Pensando na leitura de uma revista, por exemplo, de décadas atrás, ou de, sei lá, mulher que estava assistindo um programa feminino pela televisão. E eu acho que a internet, as redes sociais conseguiram agilizar melhor esse feedback, né, de quem está ali produzindo e da pessoa que está consumindo, da leitora. Eu acho que faz bastante sentido isso. Não que antigamente não tivesse um meio de você se comunicar, né? Eu escrevia cartinhas para Célia Pardini, que era a editora da Cláudia. Eu era ousada. Exato, tipo, a gente escrevia carta, depois surgiu o e-mail, né? Depois surgiu o e-mail. Depois surgiu o e-mail, a gente escrevia os e-mails, falando, né, comentando, e tinha até uma sessão, né, que eram as respostas das leitoras em relação a determinada reportagem, e a própria Globo recebia muitas, você falou das novelas, né, tipo, tem essa história que a própria Globo recebia muitas cartas, né, de quem assistia ali as novelas. A gente que ia para a porta da emissora concordando com o direcionamento ali de alguma personagem, ou concordando ou discordando, enfim. O Ombudsman é uma estrutura nova, né, nos jornais, assim, é uma coisa dos anos 80 para cá, né? Então, do final dos anos 80 para cá. Então, também tem essa... aí é que começou a se perceber que deveria haver uma interação, deveria haver alguém olhando para a forma como as matérias eram abordadas, para ver se aquilo tinha conexão com a realidade, né? Acho que também fez parte de um movimento importante aí nessa cultura jornalística. Inclusive, a Ombudsman hoje é uma mulher na Folha, né? Olha, que maravilha. Acho que ela já está na segunda gestão dela. Mas a Folha teve outras ombudsmans antes disso. Legal. E hoje, no todas, quantas pessoas estão na equipe? Então, hoje em dia, caramba, quantas pessoas tem na equipe? É porque a gente acaba vendo a equipe ali. Por acaso, a nossa equipe, a gente que é jornalista sabe, mas eu acho que nem todo mundo vai saber que as mulheres são maioria na redação, né? Hoje em dia. A gente é maioria de profissional, então... acaba todo mundo cobrindo um pouquinho. Não, eu ia dizer que na minha equipe hoje só tem mulheres. Tem um repórter, homem, que é colaborador, né? Mais fixo, assim. Tem, claro, os freelas que escrevem pra gente. Então, e eu tô falando da minha equipe e saúde, equilíbrio todas. Tá. De todas, quem acaba escrevendo são só mulheres mesmo. Não que haja algo de errado em um homem escrever uma pauta sobre mulher, não tem problema nenhum, eu vejo, né? Até porque vai passar por uma edição e tudo mais. Até porque, graças a Deus, a editora é mulher. Não, nem por isso, mas enfim. Eu não vejo problema em homem escrever sobre mulher. Não, de forma nenhuma. Não tem problema nenhum com isso. Mas hoje a equipe é majoritariamente de mulheres.
ali. Não estou falando só de todas, estou falando de saúde e equilíbrio também. Então, que acaba sendo a mesma equipe. Então, umas 4, 5 pessoas internas e os colaboradores. Sim. E existe isso que eu comentei de assim, das mulheres da redação em geral, de repente, produzirem alguma coisa com o olhar de todas, ou propor alguma pauta que seja abraçada mulheres e homens também, né? Tipo, tem, por exemplo, repórteres ali, homens de economia, que escrevem muito sobre mulheres na economia. Mulheres fazem entrevista com mulheres que são CEO de empresas, mulheres que são líderes em áreas que não são muito... que não têm uma participação muito grande de mulheres, por exemplo, mulheres na energia, mulheres que são presidentes, diretoras de empresas de energia, ou de, sei lá, engenharia, sabe? Mulheres que se destacam nessas outras áreas quem acaba cobrindo muitas vezes isso são repórteres de economia. De economia, que tem muita mulher também, sim, mas tem muito homem que escreve. E tem outras sugestões que surgem ali no jornal de outras mulheres que falam, poxa, eu tô com uma sugestão muito legal para todas. E aí eu falo, que legal, vamos fazer, mas isso aqui é cotidiano, né? Isso aqui é uma matéria que vai sair na editoria de cotidiano. Então a gente produz ali na equipe, seja com uma repórter da minha equipe, ou uma repórter freelancer, ou dali de outra editoria. Eu leio, edito e tal. E aí converso com o editor da editoria, nesse caso, por exemplo, de cotidiano, e a matéria é publicada lá, né? Legal. E o Todas são nome feliz, né? Porque ele cobre a questão de todas as pautas e de um olhar feminino para todas as editorias. Sim, foi proposital. Né, não, foi proposital de pensar em todas com uma forma de agregar, que assim, não separar, tipo, por exemplo, esse vai ser o caderno delas, das mulheres, como se a gente estivesse separando homens e mulheres. Não, sim, a ideia é aumentar a produção de matérias com esse viés e com esse olhar, digamos assim, mais feminino. Representativo. Mais representativo dentro de todas as editorias, porque como mulheres nós lemos sobre qualquer coisa, né? Sobre tudo, a gente quer ler sobre economia, sobre política. Não é aquela ideia de cadernos antigos femininos que vinham separados do jornal, como se aquilo, não que fosse propositalmente por isso, mas podia dar uma impressão que assim, olha, este aqui é o caderno das mulheres, como por exemplo a folhinha, né? Tipo, você assina o jornal, Folha de São Paulo na tua casa, tem a folhinha, você separa a folhinha ali, ó, para o seu filho, para sua filha, essa que é a parte do jornal que você vai ler. Isso daqui, o resto não é para criança, né? Entendi. Então, a ideia não era essa. Ter uma coisa separada. Esse daqui é para mulher, esse daqui é para homem, porque só homem quer saber de política, economia, enfim. Não é essa a ideia. Legal. Quando eu falei da questão, né, do estereótipo de gênero, eu lembrei aqui, você falou da folhinha, eu lembrei dos cadernos femininos que vinham basicamente... trabalhos manuais e culinária. Sim, que também são temas que hoje, gente, os caras assistindo MasterChef, cozinhando, limpando a casa e fazendo tudo, entendeu? Sim. Né? Não tem, né? A pergunta que eu fiz com relação à feminilidade e estereótipo de gênero, agora me fez pensar que não existem feminilidades na cobertura jornalística, que de fato... então, são pautas de interesse feminino mas existe os temas considerados femininos não são mais feminilidades, né? Não são mais... por exemplo, essa parte de cuidados que tem essas pautas na Folha. Como cuidar melhor das suas plantas, como arrumar melhor. Tem até um blog que chama Tudo Mais Um Pouco, da Folha de São Paulo, que tem bem essas pautas, assim, como cuidar das suas plantas, como fazer... Isso não é assunto para mulher, isso é assunto para um adulto funcional, né? Um adulto funcional que mora sozinho, que tem plantas, que limpa a casa, que cozinha. Exato, que pode ser um homem solteiro, que pode ser um homem casado com filhos, enfim, sim, né? Sim. Participativo ali, né? Um homem do século XXI. É uma quebra de paradigma, né? Não um homem do início do século XX que ficava ali, passava o fim de semana ali lendo o jornal e a mulher ficava cozinhando, né? Ou ele ficava ali recebendo os amigos e as mulheres em outro lugar da casa. Então,
Eu acho que a ideia é justamente essa de que não tem mais essa separação, que as pessoas dividem responsabilidades e dividem interesses também, né? Legal. Agora você se vê sempre na vanguarda, né, da Folha, assim, encabeçando todas agora, criando um blog que foi o maior sucesso, assim, um dos maiores acessos, né, O Gatices? O Gatices. O Gatices é meu filho. Eu gosto muito do Gatices, com, né, as funções que a gente acaba, ele tá meio parado, enfim. Mas eu tenho escrito também pro Gatices, ele é o meu xodózinho, assim, eu gosto muito de gatos. Quando ele surgiu, foi você que propôs para a equipe? Como foi essa? Na verdade, ele surgiu em 2016, o ano que vem vai fazer 10 anos de Gatices já. E na época a Heloísa Negrão era minha editora, eu trabalhava na equipe que, né, se chamava Novas Plataformas, que era uma editoria específica que fazia os aplicativos da Folha, né, que publicava as notícias nos aplicativos. Depois essa editoria ela se fundiu ali com a homepage, porque é um sistema só, enfim. E aí na época eu tinha Facebook, acho que nem tinha Instagram? Não, já tinha Instagram nessa época. Mas eu acho que eu usava mais o Facebook, eu compartilhava mais Facebook. E eu compartilhava muita coisa de gato, assim. Aí essa minha amiga, que ela é minha amiga, né? Ela era minha chefe e acabou virando minha amiga. Ela falou: Silvia, você tinha que fazer um blog de gato. Eu falei: será? Aí ela, que era minha chefe, Heloísa, propôs, né, para a secretaria de redação, né? Eu acho que a Silvia deveria fazer um blog de gatos. Aí eu pensei e tal, aí eu que sugeri o nome Gatices, eu fiquei pensando um tempão assim, poxa, que nome. E é louco porque assim, eu não vou ter aqui de cabeça a pesquisa, se der certo eu coloco aqui no GC, faço uma pesquisa pós-edição, né, para colocar aqui. Mas houve uma época em que eu acredito que ainda gente. Gato é a coisa que dá mais ibope nas buscas. Sim, gato, né? É sucesso nas redes sociais. Eu não sei como tá isso agora com IA, né? Como fica as buscas, né? Se ainda... ou se isso expandiu para pets em geral, né? Mas gato, de fato, é uma coisa louca, né? De interesse geral, assim. Não, gato é sempre sucesso. Pelos gatos em si, assim, que a pegada do Gatice sempre foi falar mais sobre saúde felina e coisas engraçadinhas de gato, tipo um comportamento de gatos. E quem assim, acessa mais, mulher ou homem? Poxa, não sei te dizer isso agora, viu? Com certeza. Será que dá para saber quem acessa mais? A audiência a gente consegue saber, agora se é mais homem ou mulher, poxa, agora você me pegou, não sei. Legal, consegue essa informação pra gente saber. Poxa, vou ver se dá para saber disso, eu nem sei, eu tenho que conversar com a equipe de audiência lá da Pra Folha. saber se vai virar pauta do Todas, né? Quem gosta... isso também tem muito homem gateiro, né? Pois é. Aliás, por falar em estereótipo de mulher, a velha louca dos gatos é o maior estereótipo feminino, acho que dá, sei lá... Pois é. Da contemporaneidade. Toda mulher assim. solteira com gato é a velha louca dos gatos. Eu já sou, né? A tia dos gatos. Porque, né, 40 a mais, solteira, com 5 gatos, eu já virei a velha louca dos gatos. Ou ao menos a tia louca dos gatos. Mas eu sou casada e eu sou chamada de velha louca dos gatos. Porque eu também tenho 5 gatos. Eu tenho 3 cachorros. Eu sou a louca dos pets, na verdade. A louca dos pets, o povo já me olha diferente, já, né? Sim. Legal, Silvia. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você, na tua carreira jornalística, né, pensando no ambiente jornalístico também para mulheres, né? Eu contei uma história aqui num outro episódio de como eu comecei. Eu comecei no agro, né? Eu era jornalista da Secretaria de Agricultura e eu cobria câmaras setoriais para os veículos e as notícias que saíam a partir da Secretaria de Agricultura aqui do estado de São Paulo. Gestão, era governo Covas ainda, nossa, muito tempo. Finalzinho do governo Covas já doente e tal. E assim, era uma loucura, né? Porque eu era muito nova, eu comecei com 19, 20 anos, por aí. E eu entrava numa sala, na Câmara Setorial, eram as reuniões dos barões de cada setor. Então, os bambambãs do café estavam ali, os bambambãs do leite, os bambambãs do gado, era assim. E eu era uma menininha adentrando uma sala cheia de homens em que todos
viravam, assim, sabe? Era aquela coisa assustadora para uma menina começando carreira e, né, ambiente mais machista, impossível, né? Sim. E quando eu comecei, o ambiente ainda era muito machista, né? Não era o que é hoje, por exemplo, que você comentou que basicamente quase toda a redação era... quase toda a redação da Folha Mas será que naquele tempo não era? Não tinha muito mais mulher do que homem? Porque hoje eu tenho a impressão, talvez na Folha não, na Folha acho que é mais ou menos assim, tipo 50%, mas eu acho que no jornalismo em geral tem mais mulher do que homem. Então, eu não sei te dizer, eu sei que os ambientes por onde eu passei, a minha chefe era mulher, né, assim, éramos várias pessoas na equipe do gabinete do secretário, por exemplo, eram várias mulheres, né, acho que tinham 2 rapazes só, um era fotógrafo, outro era, tinha uma função mais administrativa operacional, mas todo o ambiente em volta era masculino. Então, assim, e quando eu fui para a redação de fato, né, que eu comecei ali na editora Segmento, eu tinha os chefes homens, e eu era, se não me engano, a única, não, tinha acho que 2 ou 3 mulheres, o resto era tudo homem. Caramba. Fora a diagramadora também, o resto era tudo homem. Então, assim, ainda era um ambiente, né, em que a gente estava crescendo em participação e tal, enfim. Eu não sei, como que você... Que eu acho que nós temos apesar da pouca diferença de idade, gente, eu conheço a Silvia já há um certo tempo, não posso falar de idade aqui com ela. Apesar da pouca diferença de idade, acho que somos gerações diferentes já, né? Eu acho que você começou muito jovem no jornalismo. Sim. E eu comecei um pouco depois que eu estudei um pouquinho de odontologia antes, então... Eu comecei na faculdade de jornalismo, entrei na faculdade um pouco depois, assim, tipo, eu tinha 20 anos. Esse era o meu... Né? Mas você falou que aos 19 você já trabalhava. Porque eu entrei na faculdade com 17. Eu estudei um pouquinho de odontologia e depois fui fazer jornalismo. Então eu comecei um pouquinho depois. Talvez isso aumente a diferença de idade, a sensação de diferença de idade, que não é uma diferença de idade para você. Não, eu digo de geração profissional mesmo, né? Assim, acho que a nossa diferença é muito pouco de idade, mas hoje eu enxergo isso. No passado eu já achava que a gente tinha uma diferença maior. Mas eu acho que é uma geração diferente, né? Assim, talvez já tivesse um pouco mais de abertura, um pouco menos... Eu já ouvi de editor, por exemplo, nossa, esse texto tá ótimo, foi você mesma que escreveu? Caramba. Eu já vi isso, cara. Engoli seco e... Caramba. Né? Então, não vou falar o nome de editor, porque né? Não já morreu, não precisa, enfim. Mas eu ouvi essas coisas, né? Então, não sei, você passou por isso? Passou por essas situações? Não, assim... De adentrar uma sala e se sentir, assim, constrangida, intimidada? Ou já não era mais esse ambiente? Eu acho que quando eu entrei era ainda esse ambiente, não só no jornalismo, acho que ainda tipo ali início dos anos 2000, eu acho que qualquer ambiente era muito mais machista do que hoje. Jornalismo, eu comecei fazendo estágio numa revista jurídica, que é a Conjur, e era, enfim, uma equipe pequena, e eu tinha mais contato com uma editora que era mulher, então nunca... Não me lembro, assim, de ter sofrido uma situação dessa, mas eu tenho relatos de repórteres mais velhas, mas, assim, repórteres que têm 10, 15, 20 anos a mais de jornalismo do que a gente, que conta histórias absurdas, assim, né, de falar que... Isso não era só no jornalismo, né, falar, você tá de TPM... ou, sei lá, você tá entrando na menopausa, já, tipo, esses comentários bem machistas, mas eu não acho que isso era uma coisa específica do jornalismo ali, eu acho que... E qualquer mudança de humor já é uma questão... Qualquer mudança de humor coloca o seu gênero na história, se é um cara mudando de humor ali na redação, ou, por exemplo, o exemplo que você citou, não iam chegar para um cara, mesmo sendo super novinho, foi você mesmo que escreveu esse texto, né? Eu recebi isso em tom de ironia, gente, sinceramente, assim. E eu acho que foi uma ironia, mas pra quê? Né? Pra quê? Não...
né? Enfim, não dá. Brincadeirinhas machistas, né? É engraçado que isso, assim, modifica até a nossa visão que a gente tem trabalhando com chefes mulheres, né? Isso está impregnado. Eu lembro que no começo eu tinha muito pé atrás de ter chefe mulher. Porque estava impregnado em mim. Imagina, uma mulher vai ser chefe. Vai ser, né? A gente tem que desconstruir. Eu também tinha essa tendência a pensar da mesma, puxa, acho que hoje ela tá de TPM, puxa, acho que, sabe? É uma coisa que fica ali. E aí eu tinha que não é isso. Sim. E aí depois eu fui chefe, gente, aí, nossa, é pesado o negócio. Foi minha chefe, inclusive, né? Por mais de um ano. Eu sempre falo, Jussara, minha primeira chefe CLT. Graças a Deus. a carteira registrada, alcançada, graças a Jussara. Legal, boa lembrança. Então, assim, eu não tive nunca problema. Claro que eu já tive chefes homens mais cri-cris, chefes mulheres, mas eu nunca tive muito problema com chefia, acho, de um modo geral, assim. Tipo, eu sempre me dei relativamente bem. Eu também não. Claro que tem chefes que você acaba gostando mais e virando amigo e tal, mas não tô falando isso para ser politicamente correta mesmo. Tô tentando lembrar, assim, não lembro de problemas com chefes. Você é muito sortuda. Porque tem... Muita gente tem problema com chefe. Eu acho que eu sou muito pacífica. Eu não sou de briga, não. Também, sempre eu acho que se eu ouço alguma bobagem, assim, eu meio que relevo e não... eu acho que eu também tenho esse perfil. Mas o que eu me lembro é assim, essa coisa machista impregnada ao olhar para uma chefe mulher, né? E de ter que desconstruir isso, né? Por sorte, por ter começado no agro, por ter passado por toda essa trajetória, eu consegui desconstruir. Mas eu conheço mulheres que não desconstruíram e que odeiam trabalhar com mulheres, né? Então, é complicado, Coisas de todos os ambientes de trabalho, né, corporativos. Acho que isso é geral, não é só do jornalismo. Mas o jornalismo era um ambiente extremamente machista, né? Extremamente... Sim. Né? Eu queria te perguntar uma coisa. Como é que está o público do Todas? Vocês têm essa audiência? Como está sendo a recepção? E o que vem pela frente? Vem novidade? O projeto continua com a mesma pegada? Você falou que vocês estão preparando uma nova edição, né, da premiação. Sim. Esse ano a ideia é que seja uma pegada diferente, assim, não vai ser exatamente igual a do ano passado, com todas as mesmas categorias, mas sinceramente a gente ainda está planejando ali, como é que vai ser. A gente já tem uma ideia, mas a gente está planejando melhor como é que vai ser esse Todas 2 anos, assim. Tá. A audiência está satisfeita com essa forma de cobrir jornalismo? Vocês têm recebido feedbacks? Como que tá? Sim, a gente tem um grupo no WhatsApp, Todas têm um grupo no WhatsApp, que tem algumas leitoras ali que são bem participativas, tem grupos de leitura de obras femininas, teve cada mês, eu não sei se é cada mês, eu não sei mais ou menos qual é a periodicidade, porque quem acompanha os grupos de WhatsApp não é o pessoal da minha equipe, é o pessoal da equipe de redes sociais, de mídias sociais, que administra também ali o WhatsApp da Folha e administra esse grupo de WhatsApp de Todas. Então tem um grupo ali de leitoras que participam e leem obras, né, fazem aquelas leituras. Teve livro da Vera Iaconelli, de outras autoras, então assim, de debater os livros. Sempre são livros que são voltados para as mulheres, assim. Esses debates acontecem nas redes sociais? Ou é no grupo mesmo? Tem um dia que é marcado um encontro virtual. Tem um dia que é marcado um encontro virtual, às vezes para debater um livro, às vezes mais do que um encontro para debater um livro. Que legal, né? Assim, a iniciativa está valendo também por essa... Sim, de aproximar as mulheres. Sim. E tem os comentários das leitoras. Também tem uma página no Instagram que a gente acaba publicando mais as notícias de Todas, né? E nem todas são produzidas por nós. Por exemplo, quando, vamos supor, o Mercado publicou uma matéria sobre... que tem ali uma pegada mais feminina. A gente faz uma colaboração ali do Instagram da Folha junto com Todas, porque a gente interessa. Que é uma matéria de mercado com uma pegada mais feminina.
Só pra te cutucar. Poxa, tipo, alguma coisa que fala de faixa salarial, de desigualdade salarial, tá, por exemplo. Sentido, tá. Nesse sentido, assim, mulheres, sei lá, diminui o gap ali salarial, alguma coisa assim, aumenta, ou sei lá, mulheres ganham a mesma coisa que homens em tais carreiras. Eu tô dando exemplos completamente que vieram na minha cabeça agora. Nada disso foi publicado, mas assim, coisas que têm a ver. Que seriam publicadas. Sim. Legal, bacana. Nossa, essa proximidade com a leitura é fantástica, né? Sim, e é legal, porque às vezes a gente recebe crítica também, tipo, reclamando de alguma matéria, por que foi dada essa abordagem para essa matéria? E é legal, às vezes os leitores têm razão, e aí a gente repensa ali e, poxa, vamos fazer uma matéria então pensando dessa outra forma? Será que isso rende uma outra pauta? Isso é bem legal. Legal. E a cobertura de equilíbrio e saúde, como tá, assim? A gente tem esse ano de conformidade das empresas com a NR1, né, que é a nova norma para avaliar riscos psicossociais nas empresas. Então, eu acredito que a pauta de saúde mental está bem em voga, Sim. né? E como é que vocês estão tratando do tema em saúde e equilíbrio? Olha, sobre saúde mental é uma coisa assim que pode sair tanto em saúde, dependendo de como é a abordagem, ou em equilíbrio, assim. Essa parte das empresas, por exemplo, é uma cobertura que é mais do caderno de mercado, porque a gente entende que... Mas quando a gente vai falar, por exemplo, de burnout, alguma coisa assim, a gente fala no caderno de equilíbrio. Quantas vezes vocês já falaram sobre burnout? Nossa! Este ano? Sei lá, muitas vezes, né? Burnout é aliás, tema do mal dos últimos anos, assim. Tema do episódio do podcast aqui, que foi ao ar hoje, né? Eu não sei quando que a gente vai colocar essa entrevista com a Silvia no ar, mas tá rolando, e aí você pode maratonar no canal, porque fica lá gravado, o podcast Juntas e Geniosas, que a gente tá falando sobre a sociedade do cansaço, né? Que eu acho que é uma pauta também extremamente relevante, né? E é uma pauta muito feminina essa, porque... É sobrecarga feminina. Sobrecarga feminina, porque isso tem pesquisas que a maioria das mulheres... A maioria, por exemplo, dos cuidadores, quem cuida dos pais acaba sendo a mulher, às vezes a irmã, a mulher, ou enfim... cuidado com os filhos, ainda bem isso tem mudado um pouco, né, nos últimos anos, os homens estão mais participativos, mas as mulheres são as principais cuidadoras, né, da família de modo geral. Então e de sobrecarga no trabalho tem todo esse acúmulo de funções que ainda recaem sobre as mulheres, né, mais do que sobre os homens. Sim. E às vezes causa um gap de formação, né, nas mulheres, que adiam suas carreiras para poderem ser cuidadoras de sua família, de seus pais, enfim. Né? E deixam de descansar também, deixam de descansar. Isso, você falando do cansaço, isso mesmo, assim. Projetos de vida, enfim, uma coisa que poderia ser muito mais equilibrada, dividida com outros membros da família, né? Sim, e que acaba... não do sexo feminino. Exato, e que acaba ficando mais ali, as mulheres acabam sendo mais sobrecarregadas. Isso é uma coisa que a gente fala bastante, assim. Quando a gente fala de estresse, ansiedade, depressão, tabagismo, infarto, doença cardiovascular, tem um componente feminino ali, né? São doenças... mulher morre mais de infarto? Não é Acho estatística? Que não sei. Enganada, não, ao contrário. Não sei dizer sobre isso, Ju. De verdade, agora. Eu li alguma coisa sobre isso, eu estou muito enganada, mas a gente coloca aqui no GC, faz a prova dos 9 aqui no GC. Mas estresse, ansiedade, depressão, é uma coisa, as mulheres estão muito propensas, muito sujeitas, né? Por sobrecarga de trabalho, por sobrecarga... mas as mulheres acabam recebendo mais diagnósticos sobre isso também, porque são as que procuram mais... É verdade, também tem acabam procurando mais ajuda, então às vezes os homens também estão sofrendo de todos esses problemas de depressão e etc, mas o homem tem mais resistência para... Acho que isso é até um debate que tem sobre saúde mental ali, que tem melhorado muito nos últimos anos, né? Especialmente pós-pandemia e durante a pandemia ali, que ficou uma coisa, né? Todo mundo enlouquecendo dentro de casa e com familiares perdendo pessoas, enfim, perdendo emprego.
Isso é uma sobrecarregou questão bastante cultural todo mundo. também, né? Vejo na minha família. Meu marido fica esperando eu marcar as consultas para ele. É assim. Eu Né? já ouvi. Meu marido é já ouvi um casos. feminista, gente. Imagina se ele não fosse. Ele fica esperando eu marcar as consultas dele. Então, marido, vai no médico. Você que tem que marcar. E aí ele não marca. Não marca, né? E é uma homem... questão cultural mesmo, né? Isso Sim. fica na mão das mulheres em geral, né? Sim. De todo cuidado de saúde da família, do filho, do marido, da mãe, do pai. Sim. Enfim, né? Tanto que você lembra dessas propagandas, assim, de medicamentos ou alguma coisa a ver com saúde, sempre era bem voltado para a mulher, né? Acho que hoje ainda é um pouco, mas melhorou. Você lembra de medicação, assim, sabe? De criança, daquelas propagandas dos anos 90, ali era a mãe que estava cuidando da criança. Dando biotônico para criança. Exato. Envenenando a criança. Dando ali suplemento. Ou... Você tomou biotônico quando era criança? Caramba, tomei, viu? É. Tomei porque minha mãe achava que ia crescer. Achava que ia ser alta, também. Mas não... Nem ganhei, fui ganhar peso depois de velha. Nem ganhei peso na época. Também. Não engordei, não cresci. Só me fez gostar de uma cachaçinha. Que eu nem... né? Só fez mudar o paladar ali um pouquinho. Loucura. Mas é complicado, né? Eu acho que existe uma mudança cultural importante, né? Aí ainda na abordagem desses temas, né? Acho que a gente tem que ter um olhar diferenciado. E aí eu queria, para a gente fechar a nossa entrevista aqui com chave de ouro, que você, tendo esse olhar hoje, né, estando à frente do Todas, que você conversasse com os nossos... A gente tem um público aqui que nos segue de jornalistas e tal. Conversasse um pouco sobre como ter esse olhar diariamente, né, esse olhar inclusivo da mulher e da questão de gênero, sem estereotipia na cobertura jornalística, sem tendenciosidade, sem estereotipia. Eu queria que você mandasse um recado, falasse alguma coisa nesse sentido, como trabalhar como jornalista para derrubar essas questões aí na cobertura de temas no geral. É difícil, Ju. Eu acho que assim, você tem que escrever. Você tem que... você está trabalhando ali, né? Se você escreve, ou televisão, rádio, enfim. Você está falando com pessoas de modo geral, e você tem que pensar no interesse de todas elas. E eu acho também que é uma coisa que a gente está evoluindo, a gente está caminhando assim, para não cometer gafes, digamos assim, né? Gafes jornalísticas, por exemplo, essas que eu citei, sabe, de um título dá a impressão de que a mulher foi a responsável, ou, né, a culpada por sofrer uma violência. Então, acho que sempre uma leitura... E aí é óbvio, eu estou falando da mídia impressa porque é a que eu faço parte, né? Mas quando você vai, sabe, fazer uma leitura... E óbvio, participação de mulher, né? Tem que ter... É aquela história, né? Tipo, fazer uma campanha publicitária voltada para um grupo... voltada para mulheres de um grupo que só tem publicitários, homens, brancos, héteros, etc. e tal. Eu acho que essa diversidade tem, na mídia, tem evoluído, mas tem que evoluir muito ainda, né? Por exemplo, e aí não é só uma questão de gênero, é uma questão de raça também, né? Você também pode fazer um jornalismo feminino, mas você pode fazer um feminino pensando numa mulher branca de classe média. Sim, sim. Então você tem que também olhar para outros recortes ali de classe social, de raça, gênero, não é fazer uma coisa só de gêneros, né? Mulheres, você abre um grande leque ali de todas as mulheres. Você tem a mulher que é a CEO da empresa ali, e você tem a mulher que, né, tá lutando para sobreviver agora todos os dias. Agora cancelada. Mulher trans, né? Ah, sim, claro, as mulheres trans mulheres também. Lésbicas, na né? premiação da Folha do ano passado, quem ganhou na categoria de política foi a Erika Hilton, por exemplo, que é uma mulher trans, por causa da importância dela na pauta feminina. Na pauta feminina ali na política, da representação, né? A questão da representatividade. Então, não dá para você fazer um jornalismo voltado, não voltado para mulheres, mas um jornalismo ali que abarque os interesses das mulheres se não tem mulher na redação, né? Se não tem mulher nessa equipe.
né? Não dá para você fazer uma pauta pensando nos seus leitores negros se não tem pessoas negras na equipe, né? Pessoas trans, não tem como... Se na tua empresa não tem nenhuma pessoa trans, então... Então é um olhar diverso e cuidadoso o tempo todo. Sim. Sem sair de cima. Sem sair de cima, tomar cuidado, assim, com as coisas que, sabe... A gente é de uma geração que a gente leu muita coisa preconceituosa, eu acho. E às vezes a gente, apesar de já ter evoluído tanto, às vezes tem aquela herança cultural ali na nossa mente de tratar uma coisa com tal viés e o negócio aí evoluindo. E pensando em umas abordagens mais atuais. Pensando aqui na cobertura de entretenimento, né? Fulana circula sozinha pela praia de biquíni e exibe corpão aos 50 anos, uma coisa assim, sabe? Essa ainda tem o etarismo. Essa ainda tem o etarismo. Mas eles não falam fulano de tal sozinho, desfilando de sunga aos 50 anos. Não. Com corpão aos 50... Não, né? Isso é dirigido exclusivamente à mulher. Poxa, né? E isso é que a gente já está encerrando aqui, mas é até outro debate de... É que você falou agora de celebridade, por exemplo, quando um casal se separa... A pivô da separação de fulano com fulana. A pivô, né? Tipo, a pessoa ali, como se não foi um... Se o casamento já não tivesse destruído antes do pivô chegar, não, né? Como assim, se fosse um ataque aéreo ali, um relacionamento. Aquela mulher atacou aquele relacionamento e acabou com o relacionamento. E como se o cara já não fosse sacana e já não estivesse procurando outra... Não, ele foi apenas uma vítima. Uma vítima do pivô. Isso é uma discussão. E isso, no jornalismo de celebridade, é uma coisa que você ainda vê muito, né? Inclusive, foi a causadora da separação. Aliás, nessa última semana teve aí, né? Não vamos nem falar, mas teve aí. Quem foi a causadora ali da separação da influencer com o jogador, enfim. Loucura. Isso, inclusive, está na pauta do Juntas Geniosas, que foi pro ar hoje, que a gente fala sobre traição feminina. E aí, uma das coisas é que, assim, a traição feminina sempre vira história, sempre vira destaque. Assim, vê se quando o cara traía na Idade Média, vê se a história virou filme. Não virou, né? Sim. Então... Poxa, não, tem essa história também, né? Quando a mulher trai, ela tá cometendo um crime, ela passa o resto da vida. Passam-se 30 anos, 20 anos, mas ela traiu fulano em 1985, sabe? Poxa, ninguém lembra o que o cara fez semana passada. Pois é. Né? Ninguém lembra quem é a mulher que tava com o Neymar há alguns meses atrás. Ninguém lembra de nada, né? Sim. Assim, nem... Poxa, não, quando traições, quando é a mulher que trai, poxa, pegam pesado. Loucura. Silvia, obrigada pela tua presença. Obrigada, Ju. Obrigada por ter aguardado aqui pra gente gravar. Espero participar outras vezes. Vamos puxar essas pautas todas aí, né? pelo fio e vamos falar. Vamos fazer um programa sobre gatos. Também. Fazer um programa sobre pets. Jornalismo legal, de gatos. Hein? Muito bacana. Legal. Obrigada, gente, para vocês também que ficaram aí com a gente esse tempo todo. E até a próxima.